Imagine navegar pelo oceano e encontrar um navio à deriva. As velas ainda estão erguidas. A carga continua intacta, a comida armazenada. Objetos pessoais permanecem exatamente onde deveriam estar. Nada parece fora do lugar. Mas existe um detalhe perturbador. Não há ninguém a bordo, nenhum marinheiro, nenhum passageiro, nenhum sinal de luta, nenhum pedido de socorro, apenas silêncio. Foi exatamente isso que aconteceu em 1872, quando uma embarcação chamada Mary Celeste foi encontrada vagando sozinha pelo Oceano Atlântico. O que aconteceu com as 10 pessoas que estavam a bordo? Por que abandonariam um navio em perfeitas condições no meio do mar? Mais de 150 anos depois, o mistério continua sem uma resposta definitiva. No início de novembro de 1872, o Mary Celeste preparava-se para mais uma viagem comercial através do Atlântico. A embarcação era um brigantim robusto, conhecido por sua resistência em alto mar. Naquele momento, nada indicava que o navio entraria para a história como um dos maiores mistérios marítimos de todos os tempos. O comandante da viagem era Benjamin Spooner Briggs, capitão experiente, respeitado por seus colegas e considerado extremamente cuidadoso. Briggs não viajava sozinho. Sua esposa, Sarah, também embarcou. O casal decidiu levar a filha pequena, Sofia, de apenas 2 anos. Além deles, 7 tripulantes compunham a equipe responsável pela navegação. Todos possuíam experiência no mar. Nenhum deles tinha histórico de problemas disciplinares ou comportamento suspeito. Em 7 de novembro de 1872, o Mary Celeste deixou o porto de Nova York. Seu destino era Gênova, na Itália. A carga principal consistia em mais de 1.000 barris de álcool industrial. Era uma viagem comercial relativamente comum para a época. Enquanto o Mary Celeste seguia seu percurso, outra embarcação chamada Dei Gratia também cruzava o Atlântico em direção à Europa. Os capitães dos 2 navios se conheciam. Antes da partida, haviam conversado amigavelmente no porto. Nenhum dos 2 poderia imaginar que seus destinos voltariam a se cruzar de forma tão estranha. Durante várias semanas, o Mary Celeste navegou normalmente. As condições climáticas apresentavam desafios típicos do oceano. Ventos fortes, ondas elevadas, mas nada que marinheiros experientes não conseguissem enfrentar. Os registros encontrados posteriormente mostram que a viagem parecia transcorrer sem grandes problemas. O último registro conhecido no diário de bordo foi feito em 25 de novembro. Naquele momento, tudo parecia normal. A posição da embarcação havia sido anotada. As condições do mar estavam registradas. Nenhuma emergência foi mencionada. Depois disso, silêncio. Nenhum outro registro. Nenhuma explicação. Nenhuma pista. No dia 4 de dezembro de 1872, o capitão do Dei Gratia observou algo estranho no horizonte. Um navio navegava de forma irregular. As velas estavam posicionadas de maneira incomum. Os movimentos da embarcação sugeriam que algo não estava certo. Inicialmente, ninguém pensou em um grande mistério. Talvez a tripulação estivesse enfrentando dificuldades. Talvez algum problema técnico tivesse surgido. Para investigar, o capitão enviou alguns homens em um pequeno barco. Quando os marinheiros subiram a bordo do Mary Celeste, encontraram uma cena que jamais esqueceriam. O navio estava vazio, completamente vazio. Nenhuma pessoa, nenhum corpo, nenhum sobrevivente, nada. A primeira reação foi de incredulidade. Como um navio daquele tamanho poderia estar abandonado no meio do oceano?
Os homens começaram a examinar a embarcação. Quanto mais observavam, mais estranho tudo parecia. A carga permanecia praticamente intacta. A maior parte dos barris ainda estava armazenada no porão. Os pertences pessoais da tripulação continuavam a bordo. Roupas, objetos de uso diário, equipamentos de navegação, tudo estava presente. A cozinha mostrava sinais de uso recente. Havia utensílios espalhados, como se as pessoas tivessem interrompido suas atividades repentinamente. Nada indicava uma evacuação planejada. Mais estranho ainda era o fato de não existirem sinais claros de violência. Nenhuma mancha de sangue, nenhum dano provocado por combate, nenhuma evidência de ataque pirata. Se alguém tivesse tomado o navio à força, por que deixaria toda a carga para trás? E por que levaria apenas as pessoas? Os investigadores também perceberam que o único bote salva-vidas havia desaparecido. Isso sugeria que a tripulação abandonara o navio por conta própria. Mas por quê? Essa era a pergunta que mudaria a história do caso. A embarcação apresentava alguns problemas menores. Havia certa quantidade de água acumulada no porão, mas nada próximo de colocar o navio em risco imediato. Marinheiros experientes afirmaram que o Mary Celeste ainda era perfeitamente capaz de continuar navegando. Na verdade, foi exatamente isso que aconteceu. Uma equipe do Dei Gratia assumiu o controle da embarcação e conseguiu conduzi-la até o porto sem grandes dificuldades. Se o navio podia navegar normalmente, por que o capitão Benjamin Briggs ordenaria seu abandono? A notícia espalhou-se rapidamente. Jornais de diversos países começaram a publicar relatos sobre o estranho navio fantasma encontrado no Atlântico. O público ficou fascinado. O desaparecimento parecia impossível de explicar. As autoridades iniciaram investigações formais, mas logo perceberam que possuíam muito poucas respostas. Nenhum sobrevivente foi encontrado. Nenhum corpo apareceu no mar. Nenhum sinal da tripulação surgiu em qualquer lugar do mundo. Era como se 10 pessoas tivessem simplesmente desaparecido. Durante os interrogatórios, os tripulantes do Dei Gratia foram analisados cuidadosamente. Alguns investigadores suspeitavam que eles poderiam ter assassinado os ocupantes do Mary Celeste. Talvez estivessem tentando ficar com a recompensa pelo resgate da embarcação. Mas a teoria apresentava problemas. Não existiam provas. Não havia sangue. Não havia testemunhas. Não havia motivo convincente. Com o passar do tempo, essa hipótese começou a perder força. Outras teorias surgiram. Talvez os barris de álcool tivessem provocado uma explosão. Talvez vapores inflamáveis tivessem assustado a tripulação. Talvez Briggs acreditasse que o navio estava prestes a explodir. Mas, novamente, faltavam evidências conclusivas. Nenhum sinal de incêndio foi encontrado. Nenhuma marca significativa de explosão apareceu na estrutura. Enquanto isso, o mistério continuava crescendo. Cada nova pergunta parecia gerar ainda mais dúvidas. E o desaparecimento da tripulação do Mary Celeste estava prestes a se transformar em uma das histórias mais famosas e intrigantes da história marítima. Nos meses seguintes, investigadores, marinheiros e especialistas tentaram reconstruir os últimos momentos da tripulação do Mary Celeste. Mas existia um problema fundamental. As únicas pessoas que realmente sabiam o que aconteceu haviam desaparecido. Sem testemunhas, sem sobreviventes e sem registros finais no diário de bordo, cada conclusão dependia de interpretações. Mesmo assim, algumas pistas chamavam atenção. Os instrumentos de navegação encontrados a bordo não estavam completos. Determinados equipamentos importantes haviam desaparecido junto com o bote salva-vidas.
Isso sugeria que o capitão Benjamin Briggs não abandonou o navio em um momento de pânico absoluto. Pelo contrário, talvez ele acreditasse que ainda teria tempo para conduzir todos em segurança para longe da embarcação. Talvez imaginasse que voltaria pouco depois. Talvez estivesse tentando evitar um perigo que julgava temporário. Mas se esse era o plano, algo deu terrivelmente errado. Uma das teorias mais discutidas envolve justamente a carga transportada pelo navio. Os mais de 1.000 barris de álcool industrial representavam um risco potencial. Análises realizadas anos depois revelaram que alguns barris estavam vazios quando o navio foi encontrado. Isso levantou uma possibilidade intrigante. Vapores inflamáveis poderiam ter escapado para o interior do porão. Sem produzir fogo visível, sem deixar marcas permanentes, uma pequena explosão de pressão poderia ter assustado a tripulação. Imagine a cena. Um estrondo repentino vindo das profundezas do navio. O convés tremendo. O capitão sem saber se uma explosão muito maior estava prestes a acontecer. Diante dessa situação, Briggs poderia ter ordenado uma evacuação temporária. Todos embarcariam no bote salva-vidas enquanto observavam a embarcação a uma distância segura. Se o perigo passasse, retornariam ao navio. Mas então surge outra pergunta. Se foi isso que aconteceu, por que nunca voltaram? Uma possível resposta está no próprio oceano. O mar pode mudar em questão de minutos. Uma corda rompida, uma rajada de vento, uma onda inesperada. Qualquer um desses fatores poderia separar o bote do Mary Celeste. Uma vez afastados, os ocupantes talvez jamais conseguissem retornar. O navio continuaria navegando sozinho, enquanto o pequeno bote desapareceria para sempre no Atlântico. Essa hipótese convenceu muitos especialistas, mas não todos. Outros pesquisadores acreditavam que fenômenos climáticos poderiam estar envolvidos. O Atlântico Norte é famoso por mudanças repentinas de tempo. Tempestades violentas podem surgir rapidamente. Ondas gigantes podem atingir embarcações sem aviso. Talvez Briggs tenha interpretado sinais de uma tempestade iminente e decidido evacuar. Talvez acreditasse que permanecer a bordo seria mais perigoso do que utilizar o bote. Mais uma vez, porém, faltavam provas definitivas. E assim o mistério continuava. Com o passar dos anos, teorias cada vez mais imaginativas começaram a surgir. Algumas pessoas falavam em piratas. Outras mencionavam motins. Houve quem sugerisse assassinatos. Também apareceram histórias envolvendo monstros marinhos, triângulos misteriosos, experimentos secretos e até mesmo visitantes extraterrestres. O público adorava essas versões. Jornais exploravam o assunto constantemente. Escritores transformavam o caso em livros e contos. A cada década, o Mary Celeste parecia ficar ainda mais misterioso. Em determinado momento, uma história completamente falsa começou a circular. Segundo essa versão, refeições estariam servidas sobre a mesa quando o navio foi encontrado. Canecas de café ainda estariam quentes. Objetos teriam sido abandonados exatamente no meio de suas atividades. O problema é que nada disso era verdadeiro. Esses detalhes foram inventados anos depois por autores interessados em tornar a história mais dramática. Mas a ficção espalhou-se tão rapidamente que muitas pessoas passaram a acreditar nela como se fosse um fato. Ironicamente, o caso já era misterioso o suficiente, sem qualquer exagero. Os fatos reais continuavam impressionantes. Um navio encontrado praticamente intacto. Uma carga valiosa abandonada. Nenhum sinal de violência significativa. Nenhum corpo. Nenhum sobrevivente.
Nenhuma explicação definitiva. Décadas transformaram-se em mais de um século. O oceano continuou guardando seus segredos. Os descendentes da tripulação jamais receberam respostas conclusivas. O destino exato de Benjamin Briggs, sua esposa Sarah, sua pequena filha Sofia e os demais marinheiros permaneceu desconhecido. Talvez o bote tenha sido destruído por uma tempestade. Talvez tenham ficado à deriva até desaparecerem no oceano. Talvez algum detalhe importante tenha sido perdido para sempre. A verdade é que ninguém sabe. E talvez nunca saiba. O fascinante no caso do Mary Celeste não é apenas o desaparecimento. É a ausência completa de uma solução definitiva. Muitos mistérios históricos acabam sendo resolvidos com o tempo. Novos documentos aparecem. Novas evidências surgem. Novas tecnologias revelam respostas. Mas o Mary Celeste resistiu ao passar dos anos. Mesmo após inúmeras investigações, continua envolto em dúvidas. Hoje, historiadores consideram algumas hipóteses mais prováveis do que outras. A teoria envolvendo vapores de álcool e abandono temporário costuma ser uma das mais aceitas. Ela explica por que o navio estava praticamente intacto. Explica por que a tripulação levou equipamentos essenciais. Explica por que o bote desapareceu. Mas ainda assim existem lacunas. Ainda existem perguntas sem resposta. E é justamente isso que mantém o caso vivo até hoje. Imagine por um momento o último instante conhecido daquela viagem. O capitão observando o horizonte. A tripulação reunida. O oceano se estendendo em todas as direções. Talvez eles acreditassem que retornariam ao navio em poucos minutos. Talvez pensassem que estavam tomando uma decisão prudente. Nenhum deles poderia imaginar que jamais seria visto novamente. Enquanto isso, o Mary Celeste continuaria sua jornada silenciosa, cruzando as águas do Atlântico sem comandante, sem tripulação, sem passageiros, como um fantasma navegando sozinho pelo mar. Quando foi encontrado, tornou-se imediatamente uma lenda. E mais de 150 anos depois, continua despertando a imaginação de pessoas ao redor do mundo. Porque existe algo profundamente inquietante em um navio vazio. Um navio onde tudo parece normal, mas onde todas as pessoas simplesmente desapareceram. Sem despedidas, sem mensagens, sem rastros. O Mary Celeste não foi apenas uma embarcação abandonada. Tornou-se um símbolo dos mistérios que ainda existem em nosso mundo. Uma lembrança de que, mesmo na era da ciência e da tecnologia, algumas perguntas permanecem sem resposta. Talvez o oceano saiba exatamente o que aconteceu naquele final de 1872. Talvez as ondas tenham testemunhado os últimos momentos da tripulação. Mas se sabem a verdade, jamais a revelaram. E assim, geração após geração, o navio fantasma Mary Celeste continua navegando através da história. Não pelas águas do Atlântico, mas pelo imaginário de todos aqueles que se perguntam o mesmo desde aquele dia. O que realmente aconteceu com as 10 pessoas que estavam a bordo? E por que elas desapareceram sem deixar absolutamente nenhum vestígio?